Dando sequência às festividades do município de Nova Trento em comemoração aos 122 anos de emancipação política administrativa, hoje nós vamos conversar com o ex-prefeito de Nova Trento, Orivan Jarbas Orsi, que administrou o município neotrentino de 2009 a 2012. Ex-prefeito, bom dia. A sua vinda hoje em nosso noticiário é para destacar as principais ações do Orivan enquanto prefeito do município de Nova Trento. O que a gente pode destacar para os ouvintes de uma forma geral? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube e um especial aos neotrentinos que nos ouvem nesse momento. Então, quando a gente assumiu a prefeitura em 2009, a gente assumiu a prefeitura num período bastante complicado. Primeiro porque em novembro de 2008 tinha acontecido as enchentes e que foi uma das maiores enchentes da história do município e já estava no final do mandato da administração anterior. Muitas coisas que a enchente acabou estragando lá no município ficou para nós resolvermos. Na área da saúde nós tivemos a questão que o hospital estava sem plantões médicos e que nós também tínhamos que resolver isso junto à congregação das irmãzinhas. As creches tinham uma série de famílias esperando vaga nas creches. Enfim, era uma dificuldade muito grande, né, que nós encontramos naquele período. Os equipamentos da prefeitura, além de ser velhos, estavam quebrados. E aí nós começamos, pouco a pouco, dando prioridade principalmente para as estradas, que tinha comunidade que não tinha acesso ainda adequado, e resolvendo devagar os problemas. Foi um período de um ano e meio muito difícil para a administração, porque nós não conseguimos recursos no governo do estado em função de que isso há um tempo meio grande para até todos os trâmites serem vencidos, para fazer coisas novas. E ainda tínhamos que colocar dinheiro do orçamento em coisas que estavam com problema. Mas de imediato resolvemos a questão na área da saúde, que foi assinar um convênio com as irmãzinhas, no valor de R$45 mil, e esses R$45 mil pagariam os plantões médicos de urgência e emergência, 24 horas no hospital, e também o plantão de sobreaviso para que as mulheres de Nova Trento pudessem voltar a ter seus filhos lá na cidade, que antes estavam, a maioria delas, sendo transportadas ou para Brusque, ou para Tijucas, ou para Angelina. Então esse foi o primeiro compromisso, também era de campanha, e nós resolvemos isso junto à congregação. Depois, seguimos com uma série de trabalhos junto à comunidade em parceria para pavimentar ruas. As ruas do município, aí no centro da cidade nós tínhamos a rua Felipe Schmidt, a rua Florianópolis, a própria rua Tijucas, a rua Alferes, lá no final, perto da empresa Trento Brasil, que também era uma demanda grande, a rua Giacomo Poli e José Batista Archer no Salto. Enfim, eram muitas ruas que tinham um apelo e uma necessidade grande e a pressão grande tanto da comunidade como das pessoas que nos apoiaram, os vereadores, para que fossem resolvidos. E aí nós começamos, em algumas ruas, parcerias com os moradores, e em outras ruas a gente conseguiu o recurso do governo do estado e do governo federal para poder resolver. E, felizmente, ao longo do mandato a gente calçou 42 ruas e chegamos a quase 100 mil metros quadrados de lajota colocada. É isso que eu ia perguntar para você, Orivan. Foi um dos governos que mais pavimentou rua em Nova Trento, né? Sem dúvida, tivemos essa grata satisfação de passar também, não só para os políticos que estão acima de nós, como deputados estaduais, deputados federais, senadores, recebemos recursos de vários níveis de governo, mas também conseguimos passar uma credibilidade para a comunidade, deles acreditar que se a gente se comprometia com eles comprando as lajotas, que era a grande parceria, aquela rua ia acontecer e ia tornar realidade, que muitas vezes era um sonho das pessoas, né? Porque uma rua não pavimentada, ela traz o problema da poeira quando dá sol e traz o problema da lama quando chove. E quem mais sente isso são as mulheres, elas mais que reclamam, porque elas que limpam a casa, elas que cuidam das casas. E com toda razão elas têm de reclamar, porque isso mesmo é um problema que agrava todo mundo, ainda em muitas pessoas em Nova Trento. Mas como uma administração lá não pode fazer tudo o que é necessário fazer, nós conseguimos fazer uma pequena parte que sem dúvida contribuiu e está contribuindo para o desenvolvimento da cidade.
Em relação ao hospital, quero voltar um pouco na entrevista. A sua administração também foi marcada pela questão do hospital, ou seja, crianças voltaram a nascer no município de Nova Trento e o hospital começou também a ter plantão 24 horas, coisa que no passado tinha uma dificuldade muito grande, né, Aurivan? Sem dúvida, é porque nós tornamos isso também uma prioridade. E eu sempre digo uma coisa, às vezes a gente tem a estrada que não está em condições adequadas de tráfego, tem buraco, tem lama, enfim, isso tudo são questões que a gente consegue resolver, passa devagar com o carro, mas consegue caminhar. Agora, a partir do momento que tu precisa da saúde e tu não tem atendimento, eu dizia sempre às pessoas, se a pessoa morrer, não dá para fazer ela ressuscitar. Então, no mínimo, quando a pessoa chega num pronto atendimento, num hospital, num posto de saúde, no mínimo alguém dá primeiras atenção básica, só atender bem já está ajudando a pessoa que está ali com aquela dificuldade, porque quando a pessoa está doente, a autoestima vai lá embaixo. E aí, o atendimento bem feito inicialmente já é suficiente. E depois também tem aquele atendimento que nós tínhamos no hospital de urgência e emergência, que era quando acontecia um acidente de veículo, de carro, de moto, ou um AVC, ou um infarto, que aí o primeiro atendimento do médico lá, eles são primordial para a vida da pessoa, se ela vai continuar a viver ou não. Então, isso que era o grande trabalho que eu sempre pedi para a equipe do hospital, para que as pessoas, no mínimo, fossem mantidas lá no hospital com vida. E depois nós dessemos os encaminhamentos necessários para outros centros que teriam mais recursos para poder reabilitar aquela pessoa. O seu governo também foi marcado por entrega de casas populares, né? Fizemos casas populares, tanto no meio urbano como no meio rural. No meio urbano, a gente entregou para aquelas famílias que estavam mapeadas pela Defesa Civil por causa da questão das enchentes de 2008, que elas moravam em áreas de risco. E no meio rural, nós conseguimos uma parceria com a FECOASC, com a Caixa Econômica, e essa parceria fez 17 casas no meio rural, que também foi importante para aqueles agricultores que mais tinham dificuldade de moradia. Sem dizer também que, me lembro agora, que como nós assumimos, o lixo de Nova Trento não tinha mais condição de ser colocado no aterro sanitário que estava interditado pela Fátima. E aí nós conseguimos uma parceria junto à Recicle de Brusque, e todo um trabalho que já vinha há anos da reciclagem, que foi muito importante nesse momento, porque aí a quantidade de lixo emitida para lá era menor, que o déficit que a prefeitura tinha era muito grande. O que arrecadava não pagava o custo da entrega do lixo e da coleta do lixo. Isso foi mais um problema para nós, até que regularizamos isso daí, foi um ano e pouco sendo criticado e uma série de situações, mas que hoje está regularizado e a prefeitura cumpre com o papel dela de tirar o lixo das famílias e colocar num local adequado. Podemos destacar em termos de obras, o que, na sua opinião, Aurivan, o que mais marcou o seu governo durante a sua administração de 2009 a 2012? Uma das coisas que mais me marcou para mim, e acho que para as pessoas também, foi quando as irmãs decidiram encerrar as atividades do hospital. Que para mim foi uma das maiores decisões como prefeito naquele período, de assumir ou não o hospital, porque assumir o hospital, todo mundo sabe e todo mundo escuta que é uma dificuldade já de gestão na questão da área da saúde. E depois que é uma área que custa caro. Para manter as coisas não é muito fácil. Nós não tínhamos um parâmetro, porque o hospital estava há 80 anos junto com as irmãs. O município não tinha nenhuma experiência de como se administrava o hospital e o que teria que fazer. Então estava muito incerto a questão financeira, que teria que, a partir do momento de assumir, qual era a porcentagem do nosso orçamento que teria que ser colocada para que o hospital pudesse funcionar da maneira que estava. Mas, conversando com muita gente, decidimos então assumir. E eu acho que esse foi a grande obra que nós podemos deixar para a população, foi ela saber e ter certeza de que, procurando o hospital, teria atendimento de 24 horas, todos os dias, com um médico de plantão de urgência e emergência, e também na questão dos partos que poderiam ser feitos ainda lá no nosso município, e ainda algumas pequenas cirurgias que não tinha necessidade de ir para longe, poderiam ser feitas ali. Então, acho que isso foi uma grande obra que nós acabamos deixando, tendo que assumir, mas que foi uma coragem muito grande, uma decisão importante que
está ainda refletindo e vai refletir por muitos anos em coisas positivas para muitas pessoas da nossa comunidade e também para as pessoas que visitam Nova Trento. Então, acho que essa aí é uma delas. A outra questão que eu vejo foi a creche lá no bairro do 30 Réis e também a do Centro de Educação Infantil, porque nós entregamos o município e hoje praticamente não tem nenhuma criança na fila esperando vagas de creche, que também é importante para a renda da família, porque muitas vezes o pai e a mãe não podem trabalhar os dois porque o filho não tem vaga na creche, e a mãe trabalhando ou o pai trabalhando complementa a renda familiar, e às vezes muitas vezes de pessoas que têm dificuldade financeira, que pagam aluguel. Então isso é importante para o desenvolvimento da cidade também e das pessoas, e algumas pavimentações, como eu falo, que eram ruas Protijucas, Florianópolis, Rua Felipe Schmidt, a Rua Domênico Orsi, que qualquer chuva entrava água nas casas. Nós fizemos uma tubulação que até hoje, quando vem enchente, não tem jeito. Onde que o local é baixo, sempre enche. Mas com qualquer enxurrada lá, não está mais alagando as casas. Isso ainda as pessoas que moram lá agradecem por aquela obra que foi feita. Então, foram várias obras em vários pontos da cidade e também em várias áreas da cidade, da administração, que nós fizemos, que eu acho importante e que, sem dúvida, ficou marcado no período em que eu estive à frente da Prefeitura Municipal. Não foi só o Orivan que fez, nós tínhamos o vice-prefeito Pedrinho, que sempre colaborou, os nossos vereadores à época, e também toda a nossa administração, toda a nossa equipe de administração estava congregada, estava direcionada para que as coisas acontecessem sempre em prol do nosso município. Orivan, fora da Prefeitura, como chefe do Executivo, o que faz hoje o Orivan atualmente? Hoje eu trabalho como consultor, presto serviço para 5 prefeituras aqui da nossa região, também na área de captação de recursos, e também auxilio algumas empresas na mesma área e em outras atividades que as empresas têm, principalmente relacionada ao governo do Estado, ao governo federal, porque eles sempre precisam de benefícios e buscar o que é direito do nosso cidadão, das nossas empresas, enfim, das nossas prefeituras. Então esse é meu trabalho hoje, faço isso com maior prazer e por um pouquinho do conhecimento que a gente tem e também da confiança que esses prefeitos eles depositaram na gente para a gente poder prestar serviço para municípios pequenos, importantes, e municípios também de um porte médio ali do nosso estado de Santa Catarina. Orivan, para terminar, sua mensagem ao nosso povo pelos 122 anos de Nova Trento. Sem dúvida, falar de Nova Trento, 122 anos, nós acho que fomos uma cidade colonizada principalmente pelos imigrantes da região de Trento, italianos, temos também imigração polonesa, imigração alemã, mas que ao longo do tempo, agora dos últimos anos, a cidade vem se diversificando com uma série de pessoas que estão vindo morar na cidade, que querem progredir, querem produzir, querem ter uma vida melhor, uma vida diferente, vindo para Nova Trento. Eu acho que a cidade ela está de parabéns por tudo que ela já contribuiu com o desenvolvimento não só aqui da nossa região, mas também de Santa Catarina. Nós temos um fator bastante importante, eu acho, em Santa Catarina, que é a questão do turismo religioso. É a cidade que mais recebe gente aqui no sul do Brasil direcionado ao turismo religioso, e o que a gente tem a dizer é que o povo continua nessa luta constante de buscar cada vez melhor, uma vida para cada um, para cada pessoa, e que também com isso a gente está valorizando cada vez mais a nossa cidade, a nossa terra, e também mostrando para o Brasil e para o mundo que Santa Catarina é um estado desenvolvido, e que o nosso pessoal é cada vez mais engajado nesse desenvolvimento e está trazendo para si próprio uma vida cada vez melhor. Então, tem que só desejar parabéns a todos e um obrigado também a todas as pessoas que, desde o primeiro pessoa que colocou o pé lá naquela terra, que ajudou sem dúvida nenhuma, todos ajudaram a cidade ser o que é e estar no nível que está de desenvolvimento, Inclusive, tivemos aí uma grande ascensão agora pelo índice Firjan,
que a medida em 2011, inclusive até no período que eu era prefeito, e a gente acendeu bastante ali na questão do desenvolvimento do IDH, o desenvolvimento humano lá na cidade. Então, por isso tudo não foi o Orivan que fez e nem a nossa administração. Isso é uma construção de anos e anos, desde a primeira colonização, e não só do poder público. As pessoas na parte privada também contribuem muito com isso. Então, parabéns a todas as pessoas, e muito obrigado a todos que ajudaram de qualquer forma a cidade chegar e estar onde que está hoje. Obrigado, Orivan. Este é Orivan Jarbas Orsi, ex-prefeito do município de Nova Trento, que administrou a cidade neotrentina de 2009 a 2012.